Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter o segundo vídeo da Semana do Design Floral em Foco. O tema de hoje é criatividade aliada ao design floral. Aproveitem! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da Semana do Design Floral em Foco. Hoje nós vamos falar de uma coisa super bacana, a questão da criatividade, a criatividade aliada ao design floral. Quando a gente fala sobre criatividade, a gente sabe que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? E é muito ruim a gente perceber que, por exemplo, ao longo da nossa vida a gente vai perdendo um pouco essa criatividade, né? A partir do momento em que todos nós nascemos gênios, segundo os cientistas, nós nascemos gênios, né? Nós temos todo o processo do descobrimento ali em nossas mãos. A gente vai descobrindo as coisas, a gente vai ficando feliz por descobrir essas coisas. Ao passo que quando nós chegamos a partir do 7º ano, segundo algumas pesquisas, nós já vamos diminuindo em quase 90% o nosso processo criativo. Porque o processo da criação, ele envolve a descoberta, ele envolve efetivamente criar elementos super interessantes e que nos deixam felizes. Então, a gente vai falar hoje muito sobre criatividade. Vamos lá? Eu quero falar para vocês de uma experiência que aconteceu lá em 1878 com William Newton, tá? Ele pegou o leite e começou a ferver esse leite, né? O leite que ele tirava ali das vacas, começou a ferver esse leite com um pouco de açúcar. E aí ele começou a perceber que, por exemplo, o leite ele conservava mais quando ele fervia o leite com o açúcar, né? Se algumas pessoas devem conhecer, né, William Newton, mas ele é nada mais nada menos do que o criador do Império Nestlé. Então veja como a experimentação ela é importante. Eu tenho que ir lá e experimentar, né? Em toda a nossa infância, no nosso trabalho é muito isso, né? A gente vai crescendo e a gente vai deixando essa experimentação de lado. A gente vai deixando de ficar feliz quando a gente descobre algo novo. Não é verdade? Por quê? Porque somos adultos e a gente vai fazendo com que o nosso lado lógico, tá certo? Que é 10% da nossa mente criativa, esteja sempre no primeiro patamar. Ao passo que a nossa mente inconsciente, que é ela que mais ou menos cria, né? Ela é o nosso processo criativo, ela é a parte da nossa mente que mais nos dá força para a criação, ela vai ficando de lado. Tá certo? Só que ela é 90%, tá? Então a gente se mantém muito em cima dos 10%. Então é por isso que essa experimentação ela é importante. Então todas as vezes quando a gente pega um material, quando a gente vai desenvolver um design, eu preciso pensar bem no que eu estou fazendo, tá certo? E criar coisas bem interessantes com aquele material que está sendo me dado ali naquele momento, tá? Então, e é claro, essa experimentação ela exige uma série de outras coisas, mas fundamentalmente eu preciso, né, ter um processo bem definido quando eu quero criar algo, quando eu vou fazer uma decoração e assim por diante, tá bom? E aí eu sempre falo que a gente precisa constantemente resgatar um pouco essa criança, né? Resgatar aquela criança que era gênio, né? A criação ela tem muito essa questão de sermos crianças, de realmente trabalhar com o inesperado, porque durante toda a nossa infância a gente lida com o inesperado e a gente fica feliz, né, quando a gente descobre as coisas, e o processo da criação é dessa forma. Então a gente tem que pegar um pouco desse senso mais de criança, né? Por isso que muitas vezes a gente vai falar um pouquinho sobre mapas mentais um pouquinho mais pra frente, mas vocês vão perceber que eu utilizo muitas cores, eu gosto das cores, eu gosto de realmente misturar muitas coisas para que realmente o processo da criação fique muito bacana. E aí a gente vai para um ponto muito importante, né? A criatividade ela faz parte, né, do design floral. A partir do momento em que ela dá aí uma série de ferramentas para que você possa produzir algo muito bacana. Então, a gente precisa de algumas ações, e essas ações eu vou começar a listar a partir de agora, né? Então, primeiro ponto que a gente vai ter que observar.
para obter um bom design, tá? A partir do momento que vamos voltar à questão sempre da questão da função do design floral, eu preciso ter um briefing muito bom. Então eu preciso capturar do meu cliente realmente o que ele possui. Então esse é o primeiro ponto, né? Se eu quero trabalhar dentro de uma decoração, ou se de repente eu vou trabalhar na montagem de um determinado arranjo, eu vou ter esse briefing inicial. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é levantar todos os maiores questionamentos daquilo. Então se eu estou trabalhando em cima de uma decoração, eu vou ter que levantar muitos questionamentos acerca daquela decoração para que eu chegue no outro passo, que é o meu processo criativo. Tá certo? Se eu estou montando um arranjo, vai ser do mesmo modo. Eu preciso me cercar de onde e para onde aquele arranjo vai, se é uma assinatura floral, se é um presente. Eu preciso saber informações para que realmente eu possa montar o arranjo de um modo bem bacana. Tá certo? Então, o primeiro passo é levantar esse briefing, levantar as necessidades do cliente. O que é que ele realmente espera desse design, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E nós vamos para a questão do mapa mental, tá certo? Por quê? Porque esse vai ser o nosso segundo ponto. A partir do momento que eu tenho todas as informações do meu cliente, eu preciso agora partir para o mapa mental. Eu preciso saber o que eu preciso, tá certo? Para construir esse mapa mental e esse mapa mental ser bastante favorável àquilo que eu vou produzir. Tá certo? Então, a gente vai ter uma série de esquemas que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Pessoal, o mapa mental, ele possui algumas etapas, né? Essas etapas, elas são fundamentais para que a gente realmente possa atingir aí as melhores performances. Tá certo? Então, primeira coisa, para começar esse mapa mental, eu vou começar a trabalhar a partir de uma ideia central. Então eu sempre vou ter uma ideia central. Trabalhar essa ideia central, pegar um papel, né, exatamente como a gente está vendo aí, e colocar a ideia no centro. Se é um presente, eu vou colocar do mesmo modo como se fosse uma decoração. Então nesse caso eu vou colocar uma decoração temática. Tá certo? Eu vou colocar ele aqui como centro da minha ideia. A partir desse centro eu vou tirar uma série de outros pontos para que eu possa agora criar elementos que conversem com o tema central. É muito importante agora você parar e verificar, o que é que eu posso conversar com esse tema central. Então o tema que eu vou falar para vocês aqui vai ser uma festa de carnaval. Tá certo? Eu tenho uma festa, uma decoração de carnaval e eu preciso perceber o que eu preciso nessa festa de carnaval. O que é que eu tenho no carnaval? E eu vou colocando todos os pontos a partir de agora, tá certo? Então, eu vou pensar no carnaval, eu vou pensar na folia, eu vou pensar na música, eu vou pensar nas cores, eu vou pensar exatamente nas fantasias. Olha, fantasia. A gente tem muitas cores, a gente tem muitas possibilidades, tá certo? Mas a gente vai colocando todas as ideias, tudo que vier à nossa mente nesse momento eu vou colocar na folha, tá certo? A partir daí eu vou começar a configurar o que é importante e o que não é importante, tá certo? Ora, eu já mais ou menos a partir dessa ideia, né, desse conceito que eu já mais ou menos defini aqui para o design do meu mapa, tá certo? Mas, fundamentalmente, é importante a gente utilizar várias cores para diferenciar as ideias, tá certo? Dentro do mapa conceitual, tá? E essas cores também vai auxiliar muito para que haja legibilidade, para que você consiga perceber claramente o mapa, tá certo? E é claro, eu posso, além disso, posso começar a criar mapas inserindo elementos totalmente diferentes do que simplesmente escrever todas as palavras, tá certo? Eu posso colocar pedaços de tecido, que de repente isso ficaria interessante numa mesa, eu quero utilizar mais ou menos esse tecido. Então, isso pode se amplificar muito e é essa a ideia, que realmente possa se amplificar. Tá certo? Então, ora, a partir do momento que você tiver com todas essas informações, aí é a hora de começar o resumo e perceber o que é mais importante.
tá certo? O que que vai ser mais importante para todas as etapas da decoração, por exemplo, tá? Eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso. Então, vamos ver mais ou menos o que eu selecionei como algo importante desse mapa mental. Então, vocês podem perceber que eu selecionei elementos muito importantes a partir de que conceito? Peraí, a festa vai acontecer, vai ser uma festa de aniversário, onde o tema é carnaval, então eu vou ter uma entrada. O que é que eu tenho que mostrar nessa entrada? Tá certo? O que é importante para as pessoas perceberem nessa entrada? Quais as cores que eu vou utilizar dentro da composição toda? Tá certo? Que ficou exatamente um colorido, então a ideia é que realmente nós tenhamos uma festa mais colorida, tá certo? Porém, a gente vai ter elementos aí de importância, tá certo? Para que realmente a gente não crie um carnaval desordenado e desarmônico. A ideia é que a gente realmente possa ter harmonia naquilo que a gente está fazendo, tá certo? Então, eu já escolhi as cores, já sei mais ou menos quais as cores que eu vou colocar para as toalhas, para os arranjos das mesas, para todos os detalhes. Então, esses pontos eu tirei de onde? Eu tirei exatamente do primeiro mapa, tá certo? Esse primeiro mapa me deu todas essas informações, então agora eu vou colocar elas em prática a partir do segundo mapa, que vai ser mais ou menos o resumo do primeiro. Tá? Então esse processo, esses mapas mentais, eles são fundamentais quando eu quero instaurar o projeto, e isso vai me trazendo muitos efeitos criativos. Porque aí eu vou começar a pensar numa série de coisas, né? E isso vai me trazer aí resultados incríveis, podem acreditar, certo? E aqui agora eu queria deixar para vocês nessa parte final dicas para vocês exercitarem mais a criatividade de vocês, tá? A primeira dica que eu vou colocar para vocês é a observação, né, gente? Ser um observador, né, está intimamente ligado à questão da criatividade, né? Ver os detalhes, aquela coisa de que você vai observar sempre tudo, né, com detalhamento. Então, esse poder de observação, ela é muito boa para quem quer exercitar a criatividade. Então, aquela coisa, eu não vou passar simplesmente num lugar por passar, tá? Eu não vou olhar de repente um arranjo só por olhar, eu vou detalhar esse arranjo. E isso é criar esse senso de observação, né, que vai ali dar para vocês uma série de insights criativos. Então, o poder da observação aí. Então, uma dica para exercitar a criatividade é exercitar a observação. Primeira dica. A segunda dica é análise, né? Aqui é um ponto muito bom para você perceber aonde nós podemos melhorar. É muito importante que todo o processo sempre possa ser melhorado. Então, eu vou partir para uma análise. Então, eu vou analisar tudo que está ao meu redor e perceber o que é que eu posso intervir e melhorar isso. Terceiro ponto. Ouça música. Gente, ouvir música pode ser a chave para uma boa ideia. Realmente, muitas vezes, algumas pessoas gostam de trabalhar ouvindo música. Uma das coisas que eu acho fantástico, porque realmente a música, ela inspira uma série de coisas. Então, também a gente pode exercitar muito a nossa criatividade ouvindo música, né? Essa foi a terceira dica. A quarta dica que eu passo para vocês é assistir filmes. Gente, não tem coisa melhor do que você avaliar uma série de coisas do filme, né? Claro, para a gente que trabalha com decoração, além da gente visualizar todo o processo da decoração que aconteceu no filme, de repente essa decoração, ela é uma decoração antiga, ela tem um cenário mais antigo, vai ser importante alguns pontos para que eu possa observar, eu preciso dar uma ênfase muito grande nas cores. Então, assistir filmes, verificar mais ou menos como é que foi construído, porque o cenário, né, a gente sabe que o cenário ele conta a história juntamente com a história. Não é verdade? Então, os cenários que foram construídos, que cores, que texturas, o que é que ficou interessante, o que é que de repente aquilo é bacana, o jogo de cores, o jogo de luz, tá certo? Então, assistir filmes também é bom para exercitar a criatividade. Um outro ponto é dormir. Gente, eu acho que nenhuma mente cansada consegue produzir muitas coisas, né? Então, a mente criativa, ela precisa de horas de descanso. Então, realmente a gente precisa, essa dica número 5 é para que a gente perceba que a gente precisa estar descansado quando eu quero produzir algo, quando eu quero realmente estimular bastante a minha criatividade. A sexta dica
é ler e escrever, tá? E quando eu falo ler e escrever, por quê? Às vezes a gente sabe que durante toda a correria do tempo a gente não lê muito, e a gente sabe o quão importante é a leitura para um processo criativo. É muito importante a gente exercitar a leitura, tá certo? Para que o nosso processo criativo seja bem bacana, tá certo? Então, a leitura é importante. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz a leitura, o nosso cérebro começa a criar cenários, tá certo? E esses cenários auxiliam muito dentro do processo da criação e auxilia a criatividade como um todo. A sétima dica é a questão do ócio, né? Aproveitar os momentos de ócio é fundamental para fisgar algumas ideias. Então, quando eu falo do ócio, não é você simplesmente ir lá e deitar num lugar e permanecer, tá? Esse ócio é um ócio criativo. É um momento em que você não vai trabalhar, mas você está focando suas atenções numa série de pontos, tá certo? Para instaurar aí o seu processo criativo de determinados projetos, por exemplo, tá certo? Então, o ócio ele também é importante para exercitar a criatividade. O oitavo item, né, a oitava dica é organizar as suas coisas, né, para não perder tempo procurando coisas importantes. Gente, dentro do nosso trabalho de designer, a gente, ao longo dos anos, a gente acumula muitas imagens, tá certo? Muitos materiais dentro dos ateliês e é hora de, por exemplo, a gente organizar tudo. A organização, ela favorece muito o processo criativo porque você não perde muito tempo. Às vezes eu quero tal vaso porque eu preciso montar determinado design. Então, olha quanto tempo de repente você pode perder para procurar esse material se as coisas não estiverem ordenadas e organizadas. Eu preciso mandar uma foto para o meu cliente de uma determinada decoração, mas eu não tenho as minhas fotos organizadas, eu não consigo mandar nesse momento, eu vou gastar um tempo muito grande. Tá certo? Então, a questão da organização, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai auxiliar você junto ao seu cliente, você junto a todo o seu processo produtivo, tá certo? E é claro, ela vai ter custos menores. Ela vai gerar custos menores a partir do momento em que você sabe que cada momento que você está perdendo tempo ali procurando um monte de coisa, de repente você não sabe nem aonde achar, e isso vai diminuir a sua eficácia. Tá certo? E a sua produtividade também. Então, organizar as coisas, não esqueçam de principalmente também organizar o computador de vocês, tá certo? Organizem as imagens, deixem as imagens muito bem organizadas, tá certo? A nona dica seria desafie-se. Né? Você não pode, uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí me vendo, elas não estão estacionadas profissionalmente, elas estão se desafiando, né? E é uma das coisas que eu sempre falo, a gente precisa se desafiar, tá certo? A gente precisa criar elementos que façam com que a gente cresça, tá certo? Nessa dica eu vou voltar um pouquinho para vocês. Gente, um profissional diferenciado é aquele que se desafia muito, tá certo? É aquele que constantemente está ali buscando coisas novas, desenvolvendo todo o seu aspecto muito criativo, para o quê? Para obter os melhores resultados. Então, essa dica ela é muito importante para que você sempre, constantemente, esse desafiar-se tem que ser algo constante na vida de vocês, tá certo? Vamos para a 10ª dica. Tenha paixão pelo que você faz, né? Isso a gente já vem falando aí em outras, até nos vídeos anteriores eu já falei isso, mas isso é muito importante, tá? É um exercício para a criatividade, claro, se você fizer aquilo que você gosta, realmente desenvolve muito a mente criativa, porque você está fazendo aquilo ali com um determinado objetivo, você tem objetivos, né? Então, essa 10ª dica, tenha paixão pelo que você faz, tá certo? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Eu espero que realmente eu tenha conseguido aí mostrar algumas coisas para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, novamente, deixem aqui nos comentários. Eu tenho recebido muitos comentários via WhatsApp, via Instagram. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão aí acompanhando essa semana do Design Floral em Foco, tá? A gente ainda vai ter muita coisa para comentar e muitas coisas para apresentar para vocês, tá certo? Então, deixo aqui o meu agradecimento pela visualização aí por vocês e até mais!